E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, graça e paz, dia 15 de julho de 2025, exatamente 17 horas e 9 minutos. Estava vendo um pastor falando que ninguém que nasceu depois da queda é imagem e semelhança de Deus. E ele quer que eu prove? E aí começou a falar que justamente quando Adão, tá assim, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem e semelhança, conforme a imagem, e pôs o nome dele de Sete. Aí ele disse, ó, porque que depois da queda, Adão gerou um filho chamado Sete, à sua imagem e à sua semelhança. Olha que interessante. E aí ele falou que esse já não era mais a imagem de Deus, esse era a imagem de Adão, depois da queda. Então que nós, hoje, nós não somos a imagem de Deus. Porque ninguém que foi gerado depois da queda seria a imagem e semelhança de Deus. Mas vamos parar e analisar. Antes, para você entender o que está falando a palavra de Deus e o contexto. A palavra de Deus fala que Adão e Eva tiveram filhos, Abel e Caim. Ok? E Caim, antes dele cometer o homicídio, Deus falou assim, ó, o seu pecado é contra você mesmo, mas cabe a ti resisti-lo. Mas entrou no ouvido, saiu no outro, ele foi lá e matou o irmão dele. E Deus falou para Caim, Caim, onde está o teu irmão? E ele disse assim, acaso sou eu o tutor dele? Aí Deus, o sangue dele clama por justiça. E Caim disse, é grande demais o meu pecado contra mim. E aquele que encontrar comigo me matará. Eu vou entrar nesses textos depois, para vocês entenderem depois aquele que encontrar comigo me matará. E Deus colocou nele um sinal para que ninguém o matasse. Porque aquele que matasse o Caim, né, ia carregar sobre ele um pecado ainda maior. Ou seja, Caim, quando mata o seu irmão, ele perde a imagem e semelhança de Deus. Ele passa a ser um homicida e é expulso da presença do Senhor. Caim perdeu a imagem e semelhança de Deus. Ele perdeu o privilégio. E Adão ficou sem filhos. Adão ficou sem o quê? Sem alguém para levar para frente o legado. E aí Deus concede a ele um outro filho e ele dá o nome de Sete. E a Bíblia faz questão de dizer o seguinte, que este filho foi gerado à imagem e semelhança de Adão, que por sua vez é a imagem e semelhança de Deus, ou seja, voltou-se uma posição da imagem e semelhança de Deus, Sete, porque Adão era a imagem e semelhança de Deus. Essa referência que falei, gerou um filho à sua imagem ou à sua semelhança, conforme a sua imagem, está voltando para Deus. Está voltando para a posição daquele que vai fazer o bem, daquele que vai andar na justiça, daquele que vai andar na retidão. A imagem e semelhança de Deus não está simplesmente ligada em ter dois olhos, um nariz, uma boca, duas orelhas, duas pernas, duas mãos. A imagem e semelhança de Deus está ligada diretamente com as boas obras, com as obras que agradam a Deus. Isto faz você a imagem e semelhança de Deus, apesar de toda essa imagem que nós temos. Essa imagem é a imagem e semelhança de Deus? É, mas a partir do momento que ela deixa de fazer aquilo que Deus faria, como Caim fez, perde-se a imagem de Deus. E todos nós, a palavra de Deus fala, todos pecaram, todos carecem de perdão. Ou seja, todos aqueles que perderam a imagem e semelhança de Deus por algum motivo, pelos seus erros, pelos seus pecados, veio Cristo e morre por nós, e todo aquele que se volta para Cristo e crê em Cristo e é batizado, volta para a imagem e semelhança do Pai. É só para deixar você claro e não ficar caindo nessas conversinhas para boi dormir de um cara que pensa que sabe tudo e não para meditar sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Fui.